Amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos no dia do Senhor, neste domingo, quarto domingo da 21ª semana do tempo comum, onde a igreja nos convida neste mês vocacional a refletir sobre a vida e a vocação do leigo. De um modo específico, celebramos hoje o dia do catequista. Eu te convido a ver nos sugeridos, depois de ter acompanhado esse vídeo, nós vamos estar colocando uma mensagem voltada aos nossos catequistas, mas lembramos que todo pai, toda mãe, todo povo de Deus também é convidado a exercer este ministério na sua igreja doméstica, em sua casa, em seu lar. Todos nós somos responsáveis pela educação da fé de nossos filhos, irmãos e irmãs. Vamos iniciar este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu te convido a ouvir o Oremos deste fim de semana, para que possamos perceber a graça que pedimos a Deus. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, nós pedimos esta graça especial, este Deus da vida que é capaz de unir os corações dos fiéis e seus filhos amados em um único desejo, em uma única prece, em uma única intenção. É Ele que nos concede o amor para que possamos observar aquilo que Ele nos ordena por meio da Sua palavra, por meio da Sua lei e esperar aquilo que Ele nos promete, a Sua vinda, a salvação, a Sua presença nas instabilidades do mundo presente, daquilo que nos inquieta, nos incomoda o coração, para que nesta certeza o nosso coração sempre fique centrado
nas verdadeiras alegrias. E quais são elas? Estar na presença do Senhor. O Evangelho de hoje nos remete a uma pergunta fundamental. Nosso Senhor Jesus Cristo, que estando na região de Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos interpretar isto. Possivelmente, Jesus, se fosse perguntar hoje, ele dizia: olha, estou sabendo que, de certa maneira, estou ficando muito conhecido. O que vocês ouvem falar aí pelas mídias, pelas redes sociais, se fôssemos atualizar? Porque a palavra de Jesus, os seus sinais, milagres, eles eram testemunhados e transmitidos oralmente e muitas pessoas chegavam ao conhecimento. Jesus então pergunta aos discípulos: o que os outros dizem a meu respeito? O que vocês estão escutando aí? Falar sobre mim. E então os discípulos dizem: alguns falam que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E de fato é. Jesus é o maior de todos os profetas, poderíamos assim dizer. Nele está contida toda a plenitude da profecia. Se olharmos a transfiguração, nós vamos encontrar diante de Jesus, naquela visão extraordinária de Pedro, junto de seu irmão e de Tiago também, ali dos 3 discípulos que estão juntos, eles observam esta realidade. Jesus, Moisés, a plenitude, Jesus é a plenitude da lei, e Elias, a plenitude da profecia. Então, quando ouvem dizer que Jesus é um dos profetas, é porque Jesus denunciava todas as injustiças presentes no seu tempo e anunciava a boa nova, a palavra de Deus, a todos sem exceção. Mas, de repente, Jesus muda a pergunta. Se dirige aos seus discípulos dizendo: pois bem, eu estou convosco há tanto tempo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Esta pergunta deve se remeter à nossa vida também. Todos nós devemos ter consciência de quem é Jesus em nossa vida. Jesus não pode ser uma ideia, não pode ser algo que vamos recorrer de vez em quando estamos em necessidade. Jesus é nosso fiel e amado amigo. Nós somos convidados a viver uma intimidade profunda com o Senhor. Assim como precisamos do alimento para a nossa vida, assim como precisamos do ar para respirar, a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência anseia pelo Senhor. Anseia por Jesus Cristo, anseia pelas verdades, pelas verdadeiras alegrias. E Pedro aqui então toma a palavra e diz: tu és o Messias. Aqui um primeiro sinal que de uma certa maneira era comum, aguardava-se o Messias, o ungido, o enviado do Senhor, deste Deus da vida. Mas o Messias que os discípulos tinham consciência seria aquele Messias que viesse libertar Israel, possivelmente pela espada. E então Pedro dá uma segunda resposta. O Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, aquele que se faz presente em nossa vida. E então Jesus diz a Pedro: feliz és tu, Simão. Ele chama Pedro pelo nome, para que possamos reconhecer Jesus, para que possamos ter consciência deste Mestre, desse Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, nosso fiel amigo.
nós precisamos escutar o seu chamado. Ele que nos chama pelo nome, a cada um de nós. Chamar pelo nome é revelar na maior essência da existência da pessoa, a partir da identidade. Foi a partir da identidade de Simão, filho de Jonas, que a revelação começa a acontecer de uma forma diferente. Feliz és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro então é exaltado, Pedro então é reconhecido neste momento pelo próprio Senhor como um bem-aventurado, e Jesus então denota a ele a missão, trocando-lhe de nome. A partir de hoje, você passa a se chamar Cefas, Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja, aonde o poder do inferno jamais poderá vencer, jamais poderá prevalecer. E então Jesus confia a Pedro, como representante da igreja, as chaves do céu. Tudo aquilo que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. E a conclusão do Evangelho, preste atenção. Jesus reconhece que Pedro tem capacidade de testemunhar quem ele é. Os discípulos acompanham esse momento, mas ele diz assim: nós pedíamos então a graça de estar atento àquilo que o Senhor nos ordena. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Nós vivenciamos então esta realidade do esconder-se e revelar-se. Ora Jesus se revela, ora se esconde. Ora fica às claras a sua missão, e nós vamos perceber isto sempre nos evangelhos. Todas as vezes que Jesus vai falar a respeito da sua paixão, morte e ressurreição, dificilmente ele vai pedir para que os discípulos ocultem isto. Mas todas as vezes que fala da sua glória, ele pede para que tenham então esta característica de esconder, só passar a revelar a partir da ressurreição. Que o Senhor nos ajude a reconhecê-lo em sua palavra, na Eucaristia, na vida da igreja, nos irmãos e irmãs, e a partir disto dar testemunho da sua presença entre nós. Você já se fez a pergunta hoje? Ou já teve a ousadia de tentar responder esta pergunta de Jesus a você? E você, quem dizes que eu sou? Nosso Senhor Jesus Cristo nos pergunta isto. A cada um de nós, cabe-nos respondê-lo. E peçamos, sobretudo, o auxílio da graça, para que tenhamos a capacidade de responder com a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todo o povo de Deus, aos catequistas, meus parabéns pelo dia de vocês, que a graça e a paz esteja em vossos corações.